Doutora, tudo bem? Bom dia, Oliveira, tudo bem? Satisfação poder estar aqui de novo, né? Conversando sobre assuntos importantes da nossa cidade e do Brasil como um todo. Não tem nem dúvida, doutora, não tem nem dúvida. O tempo agora, como está o tempo aí, doutora? Tá bom? Fresquinho? Olha, hoje está mais fresquinho, né? Pelo menos está ventando. Diz que vai vir uma frente fria, mas eu li uma reportagem assim, frente fria chega a Sorocaba, mas o tempo continua quente. Eu falei, Como é que você vai ter frente fria e o tempo continuar quente? O tempo está muito doido, né, Oliveira? A verdade é essa. É muito maluco, né, doutora Emanuela? Mas nós somos responsáveis por grande parcela desse cenário, né? Desmatamento, uso inapropriado do solo e tantas outras coisas aí, e nós mesmos provocamos todos esses cenários de instabilidade no tempo. Doutora Emanuela, vamos começar. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Sorocaba quer proibir a instituição do passaporte sanitário ou de qualquer outra forma de cerceamento de liberdade de ir e vir e frequentar estabelecimentos abertos à população em geral, sejam eles públicos ou privados, baseados na adesão ou não à campanha de vacinação contra a Covid. Em tese, a medida, caso aprovada, não afetará a determinação em vigor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que exige comprovante de vacinação para se acessar ao fórum local. De acordo com o vereador Vinícius Leite, do PRTB, autor da matéria, a proposta já está pronta para entrar em votação e prevê que estabelecimentos privados abertos à população em geral e as repartições públicas municipais não poderão exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19, sob pena de multa equivalente a R$5 mil, sendo esse valor dobrado em caso de reincidência. E aí, doutora Emanuela, polêmica no ar, mais uma. Oliveira, engraçado, né? Semana passada a gente falava, né, da questão da medida do fórum, né, dos fóruns do Estado de São Paulo, da qual exigiu-se, né, o Tribunal de Justiça, ele fez uma resolução da qual, para a entrada nos fóruns, você precisa comprovar, né, o atestado aí, de vacinação, né? E até na oportunidade eu falava que isso ia ser polêmico, que poderiam questionar, mas que era extremamente salutar. As pessoas talvez esquecem que nós estamos ainda numa pandemia mundial, talvez a pandemia mundial mais mortífera, né, que se tem notícia. Nós não temos precedentes ainda. Só no Brasil, mais de 590 mil pessoas faleceram de Covid. Outras tantas que ficaram com sequelas dessa doença, né? Então, quer dizer, famílias inteiras destroçadas, né? Cidades da qual perdeu a economia, porque muita gente em plena atividade econômica que foi ceifada, né? Então, assim, para mim, é uma coisa, assim, extremamente... triste pensar que nós temos hoje uma Câmara Municipal que, principalmente dos vereadores, especificamente desse que é autor e de outro, que vive propondo leis inconstitucionais, né? Querendo tirar direitos, garantias dos conselhos, né? Querendo taxar moral sobre a família, fazendo projetos contrários a legislações que já estão muito tempo consolidadas no direito, e aí vem falar de direito constitucional, de ir e vir, né? É tão ridícula essa questão, para você ter uma ideia. Hoje nós somos mais de 350 mil inscritos no Estado de São Paulo, advogados inscritos no Estado de São Paulo, advogados e advogadas. Sabe quantos entraram reclamando que isso era uma medida inconstitucional? 1.000. Dos 350 mil, 1.000 fizeram um manifesto falando, quer dizer, assim, eleger a burrice, eleger o negacionismo, eleger, sabe, a falta de compaixão com o outro como pauta política, né? Eu acho criminoso esse tipo de atividade. Tem tanta coisa importante para legislar, né? Nós não temos um auxílio emergencial para as pessoas que precisam na cidade, tem muita gente ainda passando fome, nós temos uma crise hídrica
sem precedentes no município. Eu não vi esses vereadores falarem disso até agora. Nós temos uma questão ainda da educação que ainda sofre aí, né, os reflexos do que foi a pandemia. Nós temos uma massa cultural sorocabana abandonada, um processo que quase foi perdido aí, o Fórum Velho, que era um patrimônio cultural, eu não vi nenhum vereador falar sobre isso. Nós temos todos os dias violência contra as mulheres, violência sexual, e eu só vejo eles fazendo projetos para jogar para um pequeno grupo de negacionista, um ultraconservadorismo, uma coisa que nos envergonha. Então eu espero que essa medida não passe, apesar que hoje da Câmara Municipal você não espera muita coisa, né? Mas que isso só vai trazer um malefício para a população. E aí a primeira pessoa que morrer num ambiente público que esteja relacionada à questão da Covid pode me procurar, que eu me proponho a judicializar. Doutora Emanuela Barros. Depois eu vou te explicar o porquê do que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Doutora Emanuela Barros, advogada, formadora de opinião independente aqui do portal RMS News, mestre em educação, professora de direito civil, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher, análise precisa, inteligente. Vamos lá, doutora Emanuela. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram nesta terça-feira a reforma eleitoral estabelecida pela Emenda Constitucional 111. As regras serão aplicadas a partir das eleições de 2022, já que entraram em vigor com um ano de antecedência. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a proposta traz inovações em 3 aspectos políticos: promoção da diversidade nos cargos públicos, estímulo à participação popular e fidelidade partidária. Uma reforma político-eleitoral enxuta, mas com preceitos que contribuem para o equilíbrio da atividade política brasileira. De legislação constitucional, você é especialista também e pode falar sobre o assunto. Bom, Oliveira, olha, eu preciso ler a íntegra do projeto, que eu confesso que ainda saiu ontem, né? Eu não li ainda, para ver se não tem nenhuma jabuticaba no meio da legislação. Você sabe, para quem não sabe o que é jabuticaba, é quando você vota projeto de leis importantes e tem as pautas principais, e aí vem uma emenda de algum parlamentar, às vezes distorcendo aquilo que está ali. Então, eu não li ainda, mas, a grosso modo, me parece extremamente benéfica em alguns pontos. O ponto mais importante disso é a ampla participação política em relação às mulheres e às minorias, né? A gente sabe que hoje nós temos uma dívida histórica, por exemplo, ao povo preto. Sorocaba não tem nenhum representante hoje do povo preto, embora a gente tenha, né, o Cláudio e o Dini, que são, né, eu reconheço eles como pessoas negras, eles não têm essa pauta, eles não se reconhecem. O Dini foi, quando teve aquela questão de racismo que ele sofreu, que ele falou, epa, eu estou aqui nesse lugar. Mas não são pessoas que estão no movimento negro, que não estão na pauta antirracista. Então, a gente ainda tem uma Câmara municipal branca, elitista, né, de homens. Mesma coisa em relação às mulheres. Nós, por muitos anos, em toda a história de Sorocaba, nós só tivemos 8 parlamentares eleitos. Hoje nós temos uma Câmara de 20 vereadores e tem 2 representantes eleitos. Então, o que a reforma política fala? Se hoje a população brasileira é representada, né, por uma maioria negra, né, nós temos, o último censo do IBGE já falou que nós ultrapassamos, e nós temos uma população em que as mulheres são a maioria do eleitorado, natural que elas tenham direitos, né, para poder concorrer em pé de igualdade. Então, a ampla participação das mulheres na política é extremamente salutar, porque hoje nós somos uma vergonha mundial. A gente tem uma baixa representatividade. Nós temos, em média, 10% do parlamento, em média, 15% no executivo de mulheres, né, que são em cargos eletivos. E isso representa um dos piores índices da América Latina. A gente perde para... A gente só ganha, acho que, se eu não me engano, de El Salvador... E países assim, Suriname, essas coisas. Então, assim, é muito triste. Tem países, por exemplo, como o Sudão,
que tem mais mulheres que representam o parlamento do que no Brasil. Então, precisava disso. E outra questão que eu acho que é importante é a questão de você ter fidelidade partidária, né? Hoje você tem, assim, partidos que são construídos para poder ser um partido de legenda. Então, num ano a pessoa está nesse partido, aí na outra eleição vai para outro, às vezes no meio do processo eleitoral ou logo depois do mandato já muda de partido. Então, claro que existem as mudanças partidárias. Às vezes você entra num partido e acaba sofrendo algum tipo de represália, natural que você queira, né, buscar outra. Mas, assim, você tem que ter uma ideologia. Talvez a reforma partidária, política, devia passar pela enxugar esses partidos. No Brasil tem partidos demais e partidos nanicos que não representam, não têm efetividade. Mas isso não quer dizer que isso não é uma democracia, né? A gente precisa ter ampla participação. Então, a grosso modo, me parece que foi bem melhor, mais benéfica, né, a emenda vindo do Senado do que aquela que tinha passado na Câmara dos Deputados. Correto. Estou dando uma olhada aqui, Manuela, rápido. Eu dei aquela entrada aqui nos boletins da Polícia Federal. Acabou de chegar uma informação que a Polícia Federal está nas ruas neste momento, inclusive na cidade de Sorocaba. Operação Blindagem Metálica investiga fraudes tributárias em São Paulo. Vamos para a informação. Estou vendo, inclusive, na tela do meu computador ao lado aqui. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira a Operação Blindagem Metálica, visando desarticular estruturas de empresas voltadas para a prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e outras fraudes tributárias. Participam da deflagração 280 policiais federais, que cumprem 55 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Taubaté. Os trabalhos estão sendo executados em endereços de São Paulo, Pindamonhangaba, cidades da região, atenção, não especificamente em Sorocaba, mas em cidades da região metropolitana de Sorocaba, Mojimirim, São José dos Campos, além de outros estados da federação, como Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. As investigações apontam que empresas conhecidas como noteiras e blindadoras emitiam notas fiscais idôneas simulando compra e venda de sucata de alumínio e alumínio bruto, com a finalidade de gerar créditos fictícios às empresas do grupo principal. E tá aí, Polícia Federal na rua. Tentaram segurar a Polícia Federal, mas a gente percebe que a Polícia Federal ela vem desenvolvendo suas atividades, né, Manuela? Eu acho fantástico. Você sabe que um dos grandes acertos, né, se questiona muito, né, os governos petistas, mas talvez o grande acerto, e isso deu, né, uma noção de quanto é importante a Polícia Federal, foi a liberdade e a forma de atuar da Polícia Federal, né? A gente tinha antes o engavetamento disso tudo, o governo Fernando Henrique, a partir do governo Lula, governo Dilma, a gente teve aí uma independência, né, da Polícia Federal enorme, inclusive que se virou contra eles mesmos. E depois o governo Bolsonaro tentou de todo modo, né, apagar essa questão. E a Polícia Federal é importantíssima. Esses crimes, né, crimes tributários, sonegação fiscal, são crimes que, assim, a gente às vezes fica falando, né, daqueles ladrão pé de chinelo, né, aqueles que estão aí cumprindo pena, coitados aí, que às vezes porque, né, foram pegos aí com uma quantidade de droga, ou um roubo aí, né, e esses caras roubam há muitos anos, sangram, né, as nossas economias, burlam a legislação em troca de favores, muitas vezes, porque são crimes que precisam ter o apoio aí de uma gama, né, de articulação muito poderosa. Tem pessoas poderosíssimas envolvidas. E se não fosse a Polícia Federal, a gente não teria acesso a isso. Então, cadeia neles, né, e que mais importante do que tudo, que esse dinheiro sonegado volte para os cofres públicos. Tá certo, Emanuela Barros. Portanto, a Polícia Federal nas ruas de cidades da região metropolitana de Sorocaba. Não foi especificado ainda quais as cidades, em vários pontos do país. Quando eu falei
né, quando você terminou o primeiro comentário, Emanuela, é que você disse tudo o que eu pensava, viu, Emanuela? E você sempre vai numa linha de comentário que a gente acaba convergindo, né? E isso é muito bom quando a gente ouve outras pessoas, principalmente especialistas, porque hoje é um tal de especialista por aí, e quando você ouve, só sai, é uma verdadeira latrina, né? E essa é a grande verdade. Então, mas a gente tem aqueles que realmente se dedicam, tem a vocação para o social, para o bem comum, e é isso que a gente vê sempre nas suas inteligentes análises. Como que é que se chama uma mestre? A mulher mestre, igual você tem. É mestra. É mestra. A nossa mestra. Emanuela Barros, bom dia para você, amiga. Muito obrigada, Oliveira. Uma gratidão muito grande, parabéns pelo trabalho. E olha, a informação tem que ser assim, né? A gente tinha um programa que eu tenho muita saudade, chamava Direto ao Ponto. Exato. E é o que a gente faz aqui, né? Nós vamos direto ao ponto, sem rodeios, com muito respeito. Claro que a gente respeita a posição contrária, mas precisa ser dito, né, Oliveira? Nós estamos vivendo um momento muito triste nesse país, onde parece que nós temos uma venda nos olhos, não da justiça só, mas de todas as pessoas que estão ao entorno dela. Né? Correto. E só para fechar, eu fiz o como que era a minha também linha de pensamento, convergia com a Emanuela no comentário que ela falava sobre a questão lá do passaporte, da liberdade, o passaporte do ir e vir, que é questionado por um determinado grupo, até porque ela foi muito de encontro à nota do doutor Márcio Leme, da OAB, presidente da OAB, né? E eu achei uma nota muito... Você sabe, Oliveira, quantos advogados morreram em Sorocaba durante a pandemia? Não. 38. 38 é assim, nós temos hoje uma média de 3.800, 4.000 advogados em atividade. 38 deles morreram por conta da Covid, isso que a gente teve conhecimento. Então é muita gente que morreu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e essa é um desrespeito à família dessas pessoas, falar em liberdade de ir e vir, quando muita gente tem morrido. Para você ir e vir, você precisa estar vivo. Oi, Manuela, você não vai fazer nenhum comentário. Agora você não terá liberdade de expressão. O que eu vou dizer, você só vai ouvir. Eu estive com um advogado, já que nós estávamos falando do advogado. Eu estive tempos atrás com um advogado. E esse advogado, de repente, eu acabo ouvindo uma conversa dele com uma outra pessoa... E ele percebeu que eu ouvi, e é porque eu estava num ambiente que era acessível a isso, e ele passava a informação que a sua genitora, a sua mãe, estava internada, mas estava com dificuldades de respiração e tudo mais. Mas ele não dizia o que se tratava. Quando ele sai daquela conversa, ele vem até mim e diz... Já que você ouviu a conversa que você está aqui, a minha mãe está internada, entretanto, não é Covid, né? Só que todos os sintomas que você ouvia da conversa era Covid. Esse advogado, já que nós falamos de advogado, por isso que eu estou colocando nesse cenário, ele pertence a essa ala bolsonarista, né? E posterior a isso, a mãe dele veio falecer, Emanuela Barros. O negacionismo é uma idiotice. Tem matado, né, Oliveira? Tem matado. Eu conheço uma pessoa que não deixou o pai e a mãe se vacinar e morreu o pai e a mãe. Emanuela, até a próxima semana. Tenha um bom dia. Em reflexão.